Há um tempo atrás eu escrevi uma newsletter para as pessoas que estão, né, dentro da minha lista de e-mails, falando sobre o arquétipo do estudante. E eu expliquei o como isso ajuda, principalmente pessoas que têm dificuldade de criar conteúdo e, principalmente, de fazer com que esse conteúdo se conecte com as pessoas. Esse vídeo, né, especificamente esse vídeo aqui, ele surgiu da ideia e da dificuldade que eu estou passando no momento, né? Eu estou também com uma dificuldade nesse momento de criar conteúdo de uma forma mais amigável. E você vai entender o que eu quero dizer com amigável dentro desse vídeo aqui. Basicamente, o meu problema está sendo o seguinte: eu estou produzindo conteúdo para muitas pessoas, né? Eu estou ajudando muitas pessoas, dando suporte, consultoria, e por conta dessa atenção que eu preciso dispor para essas pessoas, eu meio que perdi a mão de como criar conteúdo para mim mesmo, né? E acaba acontecendo, porque eu estou dissipando a minha atenção e eu acabei entrando naquele tipo de conteúdo mais do mesmo, aquele conteúdo Google, né? Que eu me coloco numa posição de professor e não numa posição de estudante, como eu vou te explicar aqui basicamente como funciona esse arquétipo do estudante. Eu notei isso e vou fazer essa modificação para agora. E resolvi também gravar esse vídeo porque da mesma forma que eu me confundo, né, que é uma pessoa que fala de conteúdo, eu digo eu, porque eu vivo isso aqui, eu respiro conteúdo. Eu estou todos os dias mostrando para as pessoas como fazer, fazendo para mim mesmo e falando e pensando sobre isso. Eu imagino que uma pessoa, assim como eu, que fala disso aqui, respira essa coisa, tá meio que passando no sangue isso aqui todos os dias. Uma pessoa assim como eu tem essa dificuldade, eu imagino que você também, que não é uma pessoa que está dentro da área de conteúdo, pode ser, sei lá, um nutricionista, um personal trainer, um psicólogo, um terapeuta, um designer, que seja. Uma pessoa que não é propriamente da área de conteúdo, da área de marketing, eu acho que sofre mais ainda disso aqui do que uma pessoa que está dentro da área de marketing como eu. Então, basicamente é o seguinte, como é que funciona o arquétipo do estudante? Eu dividi ele em três fases aqui, três etapas, se assim a gente pode dizer, para te explicar de forma mais minuciosa o como você pode aplicar isso de forma prática dentro do seu conteúdo e você vai ver que é uma coisa muito fácil de se fazer. É basicamente uma pequena modificação que você muda dentro do seu conteúdo vai dar uma cara diferente, um ar diferente. Até a forma como as pessoas enxergam o seu conteúdo e você mesmo vai mudar e você vai ver a partir de feedbacks ao longo do tempo com essa alteração, tá bom? Então, o primeiro ponto é basicamente o conteúdo em si. Como é que é um conteúdo que não é um conteúdo do arquétipo do estudante e um conteúdo que é do arquétipo do estudante? Basicamente é o seguinte, eu já dei meio que uma prévia no começo do vídeo, mas basicamente quando as pessoas vão criar conteúdo na internet, elas se colocam basicamente como... Eu tô falando muito basicamente, né? Eu vou até colocar um preto e branco aqui na edição, mas vou tentar falar menos basicamente. As pessoas se colocam como professores na internet, como pessoas que detêm um conhecimento, pessoas que estão num palanque e as outras estão abaixo dela. De certa forma, quando você, por exemplo, vamos supor que você seja um médico, seja um terapeuta, você de fato tem mais conhecimento do que as outras pessoas. Eu estou dentro da área de marketing. As pessoas que me acompanham muitas vezes não têm o tanto de conhecimento e principalmente, que é mais importante ainda, de experiência que eu tenho. Esse fato por si só, encaixado em diversas outras áreas que sejam, ele já te coloca numa posição de autoridade. Só que a psicologia humana, o como o ser humano funciona, a gente precisa respeitar esse funcionamento, porque caso a gente não respeite isso aqui, o seu conteúdo ele vai parecer um conteúdo chato, um conteúdo onde você se coloca numa posição de professor. O que eu quero dizer com respeitar a psicologia ou comportamento humano? Basicamente, é uma troca muito simples que você vai entender agora. Quando você, vamos supor que você é um médico e você é um médico cardiologista, vamos pegar esse exemplo aqui, e você vai criar um conteúdo falando sobre a artéria X do coração e a importância dela. Em vez de você falar assim, como você pode cuidar da artéria X? Esse é um tipo de conteúdo onde você se coloca numa posição de professor, de alguém que detém um conhecimento. E de novo, abre parênteses aqui e já vou fechar ele bem rapidinho. Você de fato tem mais conhecimento que essa pessoa. Só que a forma como você expõe esse conteúdo muda totalmente. No segundo exemplo, que é onde você adota o arquétipo do estudante, como é que você colocaria esse conteúdo? Por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que ele estava com um problema X. E esse problema basicamente se dava por conta de um pequeno problema que ele tem na artéria X, que é basicamente onde é o assunto que a gente está tratando aqui. Então, eu indiquei três coisas que ele poderia fazer para resolver esse problema de forma prática dentro da vida dele. Olha como que tem uma pequena mudança aqui. Antes eu falei como você vai resolver o problema da artéria X. Agora eu falo, nessa semana eu estava atendendo um paciente e eu notei que ele tinha esse problema na artéria X.
E eu indiquei 3 coisas que ele poderia fazer na rotina dele de forma prática para que esse problema desaparecesse. Vamos colocar aqui, lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Olha como que a forma do exemplo 1, que é onde você se coloca como um professor, é muito diferente da forma do exemplo 2, onde você se coloca como um estudante. E por que que esse nome? Por que estudante, né? Já vou, aproveitando esse exemplo, já vou resumir aqui acima. Um estudante, basicamente, é uma pessoa que estuda, né? Obviamente, que está estudando e praticando aquilo que ele ensina no seu dia a dia, na sua rotina. Então, por exemplo, o médico, ele de fato é uma autoridade nesse assunto que ele está falando. Só que quando ele muda essa forma de dizer, muda a forma como ele está contando a coisa, o conteúdo fica mais agradável e fica mais palpável. Por quê? Eu estou dando um exemplo real, um exemplo que aconteceu dentro da minha rotina como médico. Eu não estou pegando um conteúdo onde eu poderia abrir um Google, abrir um blog, que o Google me daria a resposta, e estaria basicamente o mesmo assunto. E de novo, olha como que é uma pequena mudança, uma coisa muito sutil que faz a diferença. O que você vai falar nesse conteúdo agora diferenciado, que tem o arquétipo do estudante, é a mesma coisa, basicamente, o que você falaria no arquétipo do professor, digamos assim. Vamos supor que exista um arquétipo do professor aqui. Só que o contexto que você inicia e que você dá para esse conteúdo muda totalmente o ar do conteúdo. E isso aqui, de novo, eu volto naquele exemplo que eu falei, é fundamental quando a gente olha para comportamento humano. As pessoas não gostam daquela pessoa que ela se auto-vangloria. Né? Auto-vangloria não existe, né? Acho que vangloria já seria certo. A pessoa que se vangloria, as pessoas não gostam desse tipo de pessoa. Só se realmente você, por exemplo, você for o Cristiano Ronaldo e for dar dicas de futebol, beleza, né? Aí você é um supra-sumo do futebol. Mas, mesmo assim, fica muito chato, fica muito autorreferente o conteúdo. Quando você só expõe a coisa como um estudante, ó, estava fazendo isso aqui, estou estudando, estava praticando, estava metendo a mão na massa aqui na coisa, e foi isso aqui que eu entendi, foi isso aqui que eu aprendi, foi isso que me deu de conclusão, foi isso que a prática me mostrou, foi isso que, a partir da minha experiência passada, foi isso que aconteceu com o meu paciente e foi o que eu indiquei para ele. Olha como que o conteúdo ele tem um tom de fala diferente, que é o segundo ponto e a gente acaba já entrando nele aqui. O tom de fala dentro do seu conteúdo, essas duas formas, né? Vamos tentar organizar isso aqui também. A gente tem o professor, né? E a gente tem também o estudante. O professor, ele basicamente, ele só quer ensinar. Ele vai entrar na sala de aula, ele vai abrir o quadro lá dele e vai sair escrevendo. Ó, é isso aqui que você tem que aprender e acabou. O estudante não. O estudante ele está numa posição de, beleza, estou adquirindo as coisas aqui, estou praticando, estou em movimento, estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer e a partir disso eu vou tirando conclusões dessas coisas. Olha como que o tom de visualização e de audição mesmo da coisa muda somente por eu explicar como que o professor e o estudante se portam. De novo, não estou falando que você não vai ter a autoridade de um professor, por exemplo. Porque quando você se coloca como um estudante, na lógica você vai estar sendo menor do que um professor, né? Nesse caso aqui, é só uma analogia para você entender como a coisa funciona. Um estudante, ele tem modos de agir no mundo diferente de um professor. Só que, no nosso caso em específico do conteúdo, não significa que você não vai ter a autoridade percebida. Porque olha que incrível, aqui que está a coisa. Quando você mostra que você está fazendo a coisa na prática e você está tirando conclusões disso, automaticamente essa autoridade percebida, porque a autoridade ela só consegue ser gerada a partir da percepção que o público tem de você. Essa autoridade percebida ela vai aumentar de forma automática, porque as pessoas vão notar muito de forma inconsciente. Poxa, se esse cara ele está testando a coisa, ele está tirando conclusões porque ele está me contando, significa que se eu continuar acompanhando ele e se ele continuar testando as coisas e me contando, ele me mostra de forma indireta que ele é um bom profissional, porque ele está testando, está me contando que ele coloca a mão na massa. Então, por exemplo, você confia num médico que, né? Aqui é até um outro exemplo bom pra gente. Você confia no médico que ele só expõe o conhecimento dele de forma teórica, como um professor, ou no médico que ele vai contando casos que ele atendeu
e a partir dessa visualização, você como paciente, né, desse médico, você vê que ele já atendeu diversos casos diferentes, ele sempre tem uma solução para esses casos porque ele está na prática, qual desses dois casos te dá mais confiança? O segundo caso, porque você consegue identificar que a ação do médico tem ação prática, ele tem diversos cases ali que ele testou aquele conhecimento prático dele, aquele conhecimento de professor, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. E como eu disse, já ligando para o segundo ponto aqui, que é o tom de fala. É basicamente isso que vai mudar no seu conteúdo. É o tom de fala, é o tom documentativo, né? Se a gente pode tentar dar um nome aqui para a coisa. Porque quando você tem esse tom de documentar a coisa, de contar a coisa, de falar as conclusões, os aprendizados, os erros que você vem tendo como um estudante faz, você tem um tom de contar, um tom de falar dentro do seu conteúdo diferente do primeiro caso. E é como eu disse, é aqui que está o ponto. Nesse simples fato de fazer isso, olha, agora aqui é o exemplo master que eu já estava pensando em te dar. Como eu estou fazendo nesse vídeo aqui, olha, depois volta no começo desse vídeo e dá uma olhada. Eu dei o exemplo, e é real isso aqui, não estou mentindo não, só para te enganar. Eu simplesmente estava falhando em fazer isso aqui. E eu abri o vídeo falando isso, eu falei, ó, eu notei que o meu conteúdo estava muito professor. E por conta de vários outros fatores da minha rotina, por conta de consultoria que eu estou dando, de clientes que eu estou atendendo, isso vai meio que degradando a minha atenção e, por consequência, a gente tem a ação, né, de voltar a sempre criar aquele conteúdo Google, porque é mais fácil, né? Como fazer tal coisa? É bem mais fácil a gente pensar assim do que a gente pensar como a coisa está sendo praticada. Por conta disso, eu notei que o meu conteúdo estava ficando meio chato, né? E agora eu estou fazendo esse movimento de voltar para o modo estudante. Eu abri o vídeo falando isso para você. E é exatamente esse tom de fala que muda totalmente o como as pessoas percebem o seu conteúdo. Isso você pode aplicar tanto em vídeo no YouTube, como esse aqui que você está vendo. Você pode aplicar tanto em carrossel, Reels de Instagram, em newsletter, que seja. Você pode aplicar em qualquer tipo de conteúdo que seja, beleza? O tom de fala, ele é muito importante, porque foi como eu coloquei aqui nesse exemplo abaixo. Você mais conta do que ensina como um professor. Quando você faz essa mudança de tom de fala contando o que você está fazendo, o seu conteúdo fica totalmente diferente. E é essa diferenciação que dá esse tom mais palpável para a coisa. E de novo, a sua autoridade, por mais incrível que pareça, ela vai aumentar. Porque quando a pessoa analisa que você está praticando aquilo que você ensina, ela sabe e identifica que você é um bom profissional. É automático isso aqui. Imagina eu entrar no meu Instagram, no meu YouTube e falar, ó, hoje eu escrevi uma newsletter, a newsletter 01, né? E foi essa a impressão que eu tive. Ao longo dos dias eu vou contando a newsletter 02, 03, 04. Imagina quando estiver na newsletter 050. A pessoa vai olhar e falar assim, porra, ele já passou por 50 newsletters. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, tem autoridade para me ensinar sobre newsletter, porque ele está escrevendo a newsletter. Ele está me mostrando que está escrevendo sobre newsletters. Olha como que a coisa muda. E é aqui que está o ponto. Você não precisa, obviamente, escrever de uma forma monótona, como eu estou te dando nos exemplos aqui. Mas é esse tom de fala que você precisa começar a adaptar dentro dos seus conteúdos, porque é aqui que está a diferenciação do seu conteúdo. Além disso, além de você aumentar a sua autoridade, você deixar o seu conteúdo mais acessível, existe um terceiro fator aqui que acontece, que é basicamente o seguinte: as pessoas te têm como alguém mais próximo. E esse fator dentro das redes sociais é importantíssimo para você se diferenciar, porque é o fator de conexão, é o fator de relacionamento. As pessoas elas vão comprar e vão, na verdade, vão decidir comprar de você ou de outra pessoa. A decisão para elas fazerem ou vou comprar do fulano ou vou comprar do ciclano é basicamente pela conexão. Porque, vamos lá, convenhamos. Vamos supor, vamos pegar o exemplo que a gente está dando do cardiologista, né? Existem vários cardiologistas no mundo. E a teoria da cardiologia, não é nem isso, a teoria do coração é uma só para ambos os nutricionistas aqui. O que vai diferenciar eles a partir desse momento é basicamente o como eles colocam esse conteúdo de forma individual. E quando você muda esse tom de fala, é aqui que está esse individualismo que você busca. Porque é aqui que as pessoas vão ter esse fator de conexão com você, beleza? Então é mais ou menos isso. E como que você pode fazer isso aqui na prática? Ó, eu pausei aqui o vídeo para buscar esse post aqui que está lá no meu Instagram. Você pode fazer simplesmente desse jeito aqui. Olha como que eu estou narrando a coisa. Na última sexta-feira passei 40 minutos no limbo do Reels. Quando me dei conta, pensei,
Vou consumir os próximos Reels de forma consciente, saindo do piloto automático. Quero ver o que consigo colher de frutos. O resultado foi esse. Esse mesmo conteúdo poderia ser expresso da seguinte forma: como você pode se livrar do vício de ficar consumindo Reels o dia inteiro? Olha como que esse exemplo que eu te dei agora é muito mais monótono, muito mais arcaico, até sei lá, não sei nem se essa seria a palavra aqui, mas olha como ele é um conteúdo chato. Diferentemente desse conteúdo aqui, que eu estou narrando algo que aconteceu comigo. Olha, é isso que eu te falei. Essa pequena mudança de tom de fala aqui, ó, é aqui que está o segredo, o tom de fala. Quando você muda a forma como você fala o seu conteúdo, é totalmente plausível com que as pessoas se conectem com você de uma forma muito mais fácil. Então, eu poderia, como eu te disse, falar como se livrar do Reels, como se livrar do vício de Reels. Beleza, o conteúdo seria o mesmo aqui. Só que a forma como eu falo, o tom de fala, muda totalmente o meu conteúdo. Diferentemente, eu fiz dessa forma aqui. Eu falo, na última sexta-feira, passei 40 minutos no limbo do Reels, até que eu pensei. Então, tá vendo como eu estou documentando o que aconteceu comigo? Isso de documentar vai fazer com que as pessoas se identifiquem comigo. E é aqui que está o ponto, a identificação. Esse fator, a identificação, é um dos fatores mais fortes que existem dentro da internet. Porque é assim que as pessoas se identificam umas com as outras. Elas vão olhar basicamente esse conteúdo e vão pensar, caraca, isso acontece comigo também. Eu também passo mais de 40 minutos dentro do Reels, perdido, consumindo coisa ruim, perdendo meu tempo. Isso aconteceu com ele também. Olha que legal, me identifiquei, vou continuar consumindo esse conteúdo. Óbvio que eu estou explicando algo que acontece de forma interior na pessoa, é algo inconsciente mesmo. A gente se identifica de forma inconsciente, a gente não para de forma pragmática para, caraca, me identifiquei com essa pessoa, vou seguir ela. Não, você faz isso de forma automática. E você só faz isso de forma automática quando você é exposto a esses tipos de conteúdo. Então, de forma resumida, o que você precisa fazer, né, para caso isso seja uma vontade sua, essa vontade de se conectar com as pessoas, de ter um conteúdo que seja mais acessível, um conteúdo que não seja chato, não seja um professor dando uma palestra, dando uma aula, mas um estudante que está expondo as opiniões, os aprendizados, as coisas que vão acontecendo, é basicamente isso aqui. É você adotar um tom de fala diferente de uma pessoa que detém o conhecimento, por mais que você já detém esse conhecimento de verdade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Eu tentei nesse vídeo aqui, vou ser bem sincero com você, falar de uma forma mais amigável com você. Como eu disse pra você, eu estava notando que os meus vídeos, os meus carrosséis, os meus conteúdos de forma geral, eles estavam sendo muito monótonos, muito travados, sabe? Isso estava me incomodando. Então eu parei esse vídeo aqui, eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo por mais que ele fique mais longo, até mesmo um pouco mais num tom de conversa. Então eu decidi fazer isso aqui dentro desse vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, fala assim, gostei desse estilo de vídeo, pode fazer mais vídeos assim, porque eu gosto desse tipo de conteúdo, mas eu preciso saber se você também gosta. Se você gosta, deixa nos comentários que vai ser muito importante para mim continuar e entender se é isso que você busca aqui dentro, beleza? Tamo junto então, valeu, falou e fui.